Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade Aberta, hoje recebendo em nossos estúdios o subcomandante-geral do 36º Batalhão, o Major Juliano Amaral, que nos prestigia com as suas informações. Obrigado, Major, por estar no nosso estúdio e passando as informações para a comunidade. Obrigado, Guacir. É sempre um prazer e uma satisfação, né, podermos estar nos dirigindo aos nossos telespectadores aí, trazendo assuntos relativos, né, à segurança pública e principalmente os trabalhos realizados aqui na cidade de Farroupilha. Muito bem, Major. Tem acontecido muito, né, de reclamações da comunidade, tem um abaixo-assinado recentemente, foi entregue na Rádio Espaço, né, para o comandante, com relação a barulho, com relação a enfim, muitas reclamações em geral, né? Eu queria resumir um pouco esses assuntos para esclarecer também por nossos telespectadores. Por exemplo, qual é a principal função da Brigada Militar, Major? Bom, a função da Brigada Militar, conforme o artigo 144, né, da Constituição Federal, ele prima, né, pela ostensividade, pela preservação e manutenção da ordem pública, realizando atividades de policiamento ostensivo. E Né? Tanto é que nós somos o segmento da prevenção, ostensividade e fardado. Né? Nós somos hoje os chamados para todas as ocorrências indistintas, né? Independente das competências. Né? No primeiro momento nós fizemos o atendimento ao chamado, damos atendimento àquelas pessoas que pedem o socorro, e a partir daí sim nós realizamos os devidos encaminhamentos, e a partir desses aí, então, as demais soluções e encaminhamentos possíveis. A Brigada, então, fica no ostensivo e preventivo, a Civil na investigativa, o Ministério Público em defender os interesses da comunidade em geral, e o Judiciário, à luz da lei, julgar o que aparece, né? Eu acho que tem que ficar bem claro para as pessoas que nos assistem, né? É que muitas vezes nós somos cobrados, né? A Brigada Militar ela é cobrada por questões assim, que não são de nossa competência ou de nossa alçada. Então, claro, a Brigada Militar, a Polícia Militar no Brasil todo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar é quem está à disposição da comunidade através do telefone 190, que é um telefone de emergência, onde as pessoas ligam em virtude dos mais diferentes problemas e circunstâncias, né? Só que nem todo aquele problema que nós somos chamados, que nós somos demandados, nós temos a devida autonomia e competência para solucionar aquele problema. Nós até fizemos o primeiro contato, damos o primeiro embate, o primeiro enfrentamento, né, se podemos assim dizer, mas a solução, muitas vezes, desse problema não depende, né, da Corporação Brigada Militar, e sim depende de outros segmentos. Então, lembrando, a Brigada Militar é apenas um dos segmentos, né, que envolve toda essa engrenagem chamada de segurança pública. Muito bem, porque é de praxe dizer assim, que as pessoas primeiro dizem, ai meu Deus, liga para o 190. Ai meu Deus, liga para o 190. Somos sempre bem lembrados, né? O segundo mais bem lembrado. O segundo mais bem lembrado, inclusive, né? Para bombeiros, né? Às vezes liga um caso de incêndio, liga para a brigada, né? Até tem um pouco dessa conotação, né, de bombeiros, militares e brigada militar, porque até questão de 2 anos atrás éramos uma única corporação. O Corpo de Bombeiros pertencia à Brigada Militar, né? Em virtude aí de uma lei que foi aprovada nos últimos 4 anos, e o ano passado aconteceu de romper o cordão umbilical, onde nós temos 2 corporações. A Brigada Militar com o policiamento ostensivo e o Corpo de Bombeiros Militares, então, do Estado do Rio Grande do Sul, que faz a parte essa de bombeiros e defesa civil no Estado. Então, uma outra corporação. Mas os telefones, muitas vezes, eles lembram do 190 e não lembram do 193. Até porque, realmente, a área de bombeiros também não é uma área demandada, assim como a do policiamento, né, nas suas 24 horas. Muito bem. Major, com relação ao tráfico, que é uma coisa que a gente tem visto no dia a dia, que a Brigada tem prendido praticamente 1 ou 2 traficantes por dia. Eu acho que nunca na história de Farroupilha teve tantas prisões de tráfico, né? O que o senhor atribui a isso, Major? Olha, é uma pergunta um pouco... não é muito fácil de ser respondida. Vamos tentar. Né? Eu acredito assim, que a primeira coisa, nós deveríamos ter uma reflexão sobre essa incidência, né, dessas prisões envolvendo traficantes. Por quê? Porque se nós temos tráfico, é porque nós temos um consumo. Né? E elevado. E se nós temos uma quantidade elevada de prisões, né, em relação ao tráfico, é porque nós temos um consumo elevado também.
né? E esse consumo, se o tráfico é aqui em Farroupilha, é porque o consumo é em Farroupilha. Então, eu acho que essa é a primeira reflexão, né, que a nossa comunidade como um todo deveria pensar, né? Levar como tema de casa para conversa, né, na mesa com os seus familiares, na hora do almoço, na hora da janta, que é uma questão que a gente vê que nós perdemos um pouco essa prática, né, de reunirmos a família e podermos conversar sobre os nossos problemas, nossas dificuldades. Nós vemos hoje uma era tecnológica, um mundo virtual, aonde as pessoas muito conversam e se comunicam através de ferramentas, através de aplicativos, entre outros, e é muito pouco a gente para conversar com os nossos, né, pais, filhos, esposo, marido, namorado, seja lá o que for. Então, o que a gente está vendo, Glacier, é que nós estamos tendo um alto consumo de drogas dentro da nossa casa, né? E não é só o público jovem, a criança ou adolescente, que hoje nós temos um grande indicadores, né, de menores usando drogas. Mas a gente tem também, até pelas prisões realizadas aí, os usuários que são identificados, que são qualificados, que fazem parte dessas nossas prisões, são pessoas adultas, já maiores de idade, né? Eu poderia até dizer aí que de uma faixa etária entre os seus 35 e os 45 anos de idade. Então, isso nos surpreende também, isso nos chama a atenção. Então, o primeiro ponto, se tem uma venda elevada de drogas, é porque tem um consumo elevado de drogas também, né? E complementando a pergunta, eu acredito que nós temos hoje essa elevação, né, do comércio de drogas como sendo assim globalizado, né? Porque não é um problema também de particularidade de Farroupilha. A gente está vendo em municípios menores, está vendo em municípios maiores, estamos vendo em grandes centros, e os grandes centros são mais complicados ainda, porque à medida que nós fazemos aqui, que nós fizemos aqui em 2018, 63 prisões de traficantes, né, com um número considerável de drogas, mas é um número até baixo, podemos dizer, né, 40, 50 petecas de cocaína ou pedras de crack. Em contrapartida, nós vemos aí na capital do estado apreensões ali com 2.000 pedras de crack ou 1.500 buchas de cocaína. Então é um número maior, um número expressivo. Mas todas elas caracterizam um tráfico. Então a gente está vendo que hoje o mercado da venda de drogas é um mercado muito rentável. Nós temos estudos e apontamentos que mostram que é a primeira economia mundial a questão do tráfico de drogas, e isso desperta o interesse de muitas pessoas, né? E a gente tem também essa máxima que se serve, né, para a pessoa que está nos ouvindo, está nos vendo aqui, está acompanhando, né, a TV Cidade Farroupilha, é que o próprio traficante ele não é usuário de droga. Então ele usa a droga hoje como um mercado rentável, ele é um empresário, ele é um empreendedor, mas ele sabendo dos malefícios do uso da droga, ele não é usuário da droga. Ele apenas coloca no mercado, né, para manter o seu lucro, o seu comércio. E muitas vezes, né, o que é dentro desse assunto, né, Major, muitas vezes se discute dentro de casa, mas diz assim, não, bandido bom é bandido morto, né? Mas só que são usuários que dizem isso, né? Mas se ele diz isso, ele não leva em conta que ele está incentivando o crime, né? Porque as pessoas roubam para comprar pedra, as pessoas roubam carro, assaltam, matam até para comprar droga. Então, todas as ocorrências têm a palavra droga no meio, normalmente, né? Com certeza. E justamente por essa tua observação é que nós focamos nas atividades do policiamento sensitivo da Brigada Militar. É uma das nossas prioridades, que foi do comando ano passado e continua sendo do atual comandante esse ano, é nós batermos forte, né, no tráfico de drogas. Porque do tráfico de drogas, da droga, advém uma série de outros crimes, todos eles relacionados sempre com o emprego da violência, né? Porque aquele usuário de droga que é viciado e que não trabalha ou não consegue manter o seu vício, né, ele vai fazer o quê? Ele vai roubar. Ele vai cometer esses furtos que nós temos por aí, de muitos outros objetos que são fáceis de vender, né, para conseguir o dinheiro para manter o vício e o consumo da droga. E outra coisa, né, que a gente sempre fala, né, o senhor acabou de dizer que os jovens são os maiores usuários, e com essa observação de 35 aos 45, né? O PROERD é a grande arma da brigada na prevenção. Sim, nós temos o PROERD, Glacier, acho que tu acompanha o PROERD praticamente desde a sua essência, né, na cidade de Farroupilha, e sempre reconhecemos isso, né, como sendo uma pessoa
um grande motivador, né, e um grande responsável até por nós sermos uma referência em Farroupilha para toda a região da Serra, e já fomos uma referência para a Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul. Com certeza. Né? Infelizmente, hoje, até por uma defasagem de efetivo e uma série de outros fatores que impactam diretamente a aplicação do ProERD, nós temos um índice um pouco menor, mas nós continuamos aí enganjados, né, e o ProERD, sim, é um programa, então, pedagógico, né, trabalhado juntamente com a pedagogia da área de ensino. Ele tem toda uma legislação específica, né, é um programa hoje que foi desenvolvido nos Estados Unidos, né, que hoje ele está em mais de 47 países, né, a nível de mundo. No Brasil, então, todo o Brasil hoje tem aplicação do ProERD. No estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos aí os 20 anos no ano passado, teremos já um grande seminário esse ano programado dos 21 anos, e Farroupilha, aqui na área do nosso batalhão, então, nós temos hoje aí como prioridade a implantação e a manutenção do programa durante o ano todo. O que é o ProERD, né, Glacy? Talvez tu me pergunte, claro. Aquele telespectador que daqui a pouco pode estar ouvindo pela primeira vez a palavra. É justamente isso, é um programa, então, educacional de resistência às drogas, que é onde o policial militar fardado, né, com o nosso uniforme, ele está junto, né, com os alunos em sala de aula, numa parceria, né, com o ensino municipal e estadual, aonde ele pratica algumas lições. Nós temos uma cartilha, né, elaborada, analisada, estudada toda dentro de um caráter pedagógico, como nós vimos, e lá então nós trabalhamos 10 lições com aqueles adolescentes, e é sempre, né, o 5º ano, ou seja, pega aí um público da comunidade escolar da faixa etária entre 9, 10 e 11 anos, aonde ele vai ter esse contato e ele vai aprender a dizer não, porque nós não temos como dizer, né, que a nossa juventude, a nossa garotada, as nossas crianças de hoje, elas não vão ter contato com a droga. Elas vão ter, estão tendo cada vez mais cedo. Então, através desse trabalho, ela vai conhecer, né, as armadilhas que se apresentam no dia a dia, e ela vai ter a oportunidade de dizer não às drogas. Né? Ou então são 2 caminhos: ela pode seguir o caminho das drogas, ou ela pode saber que aquilo ali é prejudicial para ela, para o seu futuro, enquanto pessoa, enquanto cidadão de bem, e vai aprender a dizer não. Então é um trabalho muito importante, muito relevante, e é um trabalho que nós manteremos como prioridade em 2019, além de Farroupilha, em todos os municípios que compõem a área do 36º Batalhão. Que são 7 cidades. 7 municípios. Muito bem. Muito bem, Major. Já decorreu o primeiro espaço, voltamos em seguida, no segundo tempo do programa, com a continuidade desse, em especial o ProERD, a receptação e outros assuntos de interesse da comunidade e principalmente de segurança pública. Voltamos em seguida. Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Voltamos com Cidade Aberta, hoje recebendo em nossos estúdios o subcomandante-geral do 36 BPM, que
comanda 7 cidades na região, e está conosco esclarecendo questões de segurança pública. Eu, particularmente, acredito como cidadão, porque ouço no meu círculo de amizades e de família, que a segurança continua sendo a principal preocupação do cidadão. No seu entendimento, Major, a segurança pública ainda é a primeira questão que mais chama a atenção do cidadão? É uma pergunta que eu acredito que tenha feito para a pessoa errada, Glacir. Por quê? Porque com meus 26 anos de corporação, né, 26 anos de vida pública ligada à Brigada Militar, vindo de um berço já, né, da Brigada Militar, meu pai era policial militar, meu irmão mais velho foi policial militar também. Então, na verdade, toda roda de amigos que nós temos, não de minha parte, né, mas as pessoas sempre acabam vindo e a gente acaba entrando no assunto de segurança pública. Então, respondendo a pergunta, eu diria que sim, que é o que mais se fala, mais se comenta. Mas eu não sei se realmente é uma necessidade hoje que está à flor, ou porque as pessoas vinculam a minha pessoa, a questão essa do policial militar, e aí elas acabam vindo, né, para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, alguma orientação relativa a isso. Mas eu posso te dizer que minhas 24 horas, praticamente, ela é ligada hoje à questão essa da segurança pública, principalmente relativo à Brigada Militar. Eu, como paisano, Major, eu posso lhe assegurar, e isso é uma tese que eu tenho, né? Adianta ter escolas, adianta ter hospital, se não tiver a segurança pública. Se der uma greve no hospital, ou se der um problema grave na escola, quem é que vai lá resolver essa questão? O 190 que vai lá né? Se não tiver a brigada, e der um problema no hospital ou na escola, vai haver depredação, vai haver o caos. Então, a brigada sempre vai ser a primeira necessidade do ser humano. Isso já é desde os tempos das cavernas, né? O homem se munia do tacape, da flecha, etc., da pedra grande para jogar nos inimigos e nos animais, né? Outra coisa, adianta ter emprego se não dá para sair de casa, para ir para o emprego e deixar a casa sozinha porque sabe que vai ser roubado? Quantas pessoas que já deixaram de trabalhar para cuidar da sua casa no bairro? Isso é segurança pública, né? E às vezes a pessoa só lembra da segurança quando acontece a ocorrência com ele ou com o vizinho. Aí começa né? Pode ter certeza, Major, os seus amigos e companheiros vêm falar com o senhor porque sabem que o senhor sabe como proteger eles por consultoria. É mais ou menos isso, né? Glacir, vou aproveitar. Acho que um momento importante, né, pela tua fala, quando se fala em segurança pública. Muitas vezes segurança pública, né, essa questão de minimizar essa sensação de insegurança tem muito a ver com a nossa postura. Então, agora estou falando, eu lembrei de um fato que eu fui procurado hoje, na parte da manhã, né, porque nós estamos acompanhando um grande evento na nossa região, que está acontecendo, né? Festa da Uva. Festa da Uva. E, em decorrência do evento, uma pessoa me procurou, uma pessoa que está envolvida, né, com atividade lá, e me disse assim: Juliano, se puder nos ajudar, nós tínhamos um veículo de um funcionário nosso que foi furtado no sábado à noite, e aí é aquela coisa, é a ferramenta que ele usa para ir para o seu trabalho e voltar para a sua casa, né, um carro um pouco mais simplório, né, mas enfim, é o patrimônio daquela pessoa. Tinha seguro? Não tinha seguro, trava. Não tinha trava. Esse é exatamente o ponto que eu queria chegar, Glacir, contigo. E aí, eu fiz algumas perguntas para essa pessoa e disse: onde é que foi levado o carro? Foi levado no sábado à noite. Bom, no sábado à noite, né, eu estive participando das atividades que ocorreram no sábado à noite na Festa da Uva, e a gente tinha algum evento, nós tínhamos um segmento de público diferenciado nos pavilhões. E aí, como pelas características do carro que foi levado, foi furtado o carro, eu ainda disse assim para a pessoa, disse: olha, não te preocupa, porque esse carro ele foi pego por alguma pessoa que estava lá e pegou para ir embora. E esse carro vai aparecer, né? Então, eu tive essa conversa com a pessoa na parte da manhã, e no início da tarde a pessoa me contou e disse assim: Juliano, queria agradecer, o carro foi encontrado, só estava sem as rodas e os pneus. Eu disse: bom, foi exatamente aquilo que nós falamos. Eles usaram o carro para ir embora e aproveitaram e já usaram as rodas e pneus para, né, trocar por droga, comprar, né, com moeda de troca, e daqui a pouco usar. Mas aí aquele ponto, Glacir, que nós falamos e tu comentou, é postura. Então, assim, se eu tenho um carro, esses carros um pouco mais antigos,
que hoje tem, as suas peças servem, né, como moeda de troca, muitas vezes para manter o vício. Então as pessoas têm que se dar conta, se elas colocassem lá uma tranca de volante, uma corrente no pedal, no freio, no acelerador, colocasse um corta-gasolina, ou até mesmo um alarme, daqui a pouco ela ia evitar, né, de ter esse transtorno todo aí de perder o seu carro momentaneamente, ou de perder daqui a pouco o prejuízo lá, de ter que colocar as rodas novas, colocar os pneus novos. Porque a gente sabe, pelo tempo de trabalho que nós temos, a característica, né, das ocorrências. E esse tipo de ocorrência no local que foi, pelas circunstâncias e o tipo, característica do veículo envolvido, a finalidade qual seria. Então, claro, daí se pergunta assim, mas por que então a brigada não é mais presente? É que a brigada ela é presente só por ela ser ostensiva, né, aquele delinquente, aquele criminoso, aquele infrator, muitas vezes ele cuida. Exatamente porque ele vai visualizar facilmente a viatura chegando, o flash ligado. Então, aquele momento que a viatura não está no local vai ser a oportunidade dele, né, de ter essa prática aí delituosa. Infelizmente não são onipresentes, né? Não somos onipresentes. É por isso que a postura do nosso cidadão ela é muito importante nessa colaboração na manutenção da segurança. Eu quero voltar para o ProERD de Santa Catarina. O Major é um instrutor do ProERD, participa de todos os encontros. Como é que Santa Catarina consegue ser, no Brasil, o que mais faz ProERD? O que alimenta eles? É a instituição, o governo que proporcionou isso ao longo do tempo? Como é que funciona lá, resumidamente, Major? Cacir, acho que é bem pontual. Nós tivemos o ano passado um encontro regional, aqui, nosso da Serra, foi na cidade de Machadinho, né, que compõe a área do 10º Batalhão, ali, que é Vacaria, e aí nós tivemos a oportunidade de trazermos uma policial ProERD de Santa Catarina, e ela veio e fez uma explanação para nós, e apresentou números, apresentou as informações, e apresentou o projeto todo do ProERD de Santa Catarina, né, as metas deles, os objetivos deles, de que maneiras eles vão atingir os resultados. Bom, Rio Grande do Sul, nós temos uma lei estadual, né, que contempla o ProERD, mas nós não temos a receita dentro dessa legislação aí que contempla a aplicação do ProERD. O ProERD de Santa Catarina, hoje, ele tem uma lei estadual e nessa lei também tem já um recurso que é destinado para a aplicação do ProERD. Tanto o gasto e custo com os instrutores, que requer toda uma prática de qualificação, né, de permanente integração também com a área escolar, e a questão da aquisição de equipamentos, são viaturas, uma série de outros ferramentais que são importantes para a aplicação do programa, que nós não temos no nosso estado ainda. Existem projetos e algumas autoridades aí envolvidas com essa questão para que nós tenhamos melhorias. Mas lá em Santa Catarina, eles têm lá, por exemplo, uma receita lá, uma previsão de gasto de R$1 milhão. Então já tem destinado de onde vai ser esse R$1 milhão. Dentro da questão da transversalidade, né, de gestão pública, são 3 secretarias que trabalham para aportar esse R$1 milhão, né, para a aplicação do ProERD. 33% vem da área da segurança pública, né, porque a Polícia Militar está ligada à segurança pública. Os outros 33% vêm da Secretaria da Saúde, porque hoje a droga ela é um fator de saúde pública. Então, a partir do momento que o ProERD está em sala de aula trabalhando prevenção, já está prevendo também essa questão da saúde pública. E os outros 33%, então, que é o complemento, vem da Secretaria de Justiça, né, que também a Secretaria de Justiça e Segurança são separadas, e a Justiça hoje é que realmente faz todo esse trabalho hoje de políticas públicas, né, envolvendo as drogas e o enfrentamento, à prevenção e ao combate às drogas. Então, lá, cada secretaria ela dá um pouquinho, né, do seu recurso, aplicam no programa como um todo, e é por isso que nós temos hoje uma excelência nos resultados, assim podemos dizer, trazendo o exemplo de Santa Catarina, como tu nos perguntaste. Eu, como cidadão, o que me revolta, né, e o que me deixa, às vezes, assim, um pouco fora da casinha, como se diz, é quando eu vejo que a brigada quer fazer mais, e aí a administração diz que não tem recursos para repassar para a brigada. Custa hoje, matematicamente, R$20 por criança por ano para fazer o ProERD. Se nós fizermos 1.000 crianças, dá R$20 mil. Isso é troco para uma prefeitura que nem a nossa, que tem um orçamento em torno de 250 milhões. Então, se o administrador, prefeito, não quer fazer ProERD, eu tenho que criticar esse prefeito. Custa R$20 por ano.
Qualquer um sabe o quanto custa uma internação numa clínica de recuperação, né? Que é em torno de até 5 mil por mês, e todo mundo sabe que a pessoa tem que querer ir e no mínimo 3 meses. Então, uma pessoa que precisa de ajuda e que quer ajuda vai gastar 15 mil. Com 15 mil dá para fazer muito para o Proerj. Então, eu acho, particularmente como cidadão, que a criminalidade com relação à droga aumentou porque diminuiu o Proerj na cidade. E a culpa não é da Brigada. A culpa é dos administradores que não têm vontade política. Mas isso é uma opinião do cidadão. Dentro do roubo das rodas, dentro do roubo dos fios na praça pública, dentro do roubo do fio terra que todos os prédios têm que ter e que estão sendo roubados, tudo vai para a droga. O senhor já comentou isso em várias entrevistas, né? A receptação é um problema, assim como o senhor teve experiência no Detran com relação a veículos. Se consegue, o objetivo da Brigada, sim, diminuir, né, a receptação, mas não é diretamente a vocês ligado o problema da receptação. É uma pergunta, em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Vamos lá. Na verdade, o receptador como um todo, e aí a tua pergunta foi direcionada a essa questão dos furtos, né? Certo. Então, o receptador, ele requer um trabalho um pouco mais detalhado. Ele requer realmente assim a investigação, ele requer tu conseguir linkar o receptador, que seria o autor, né, o agente ali que está receptando, com a materialidade, que seria o objeto, que é a finalidade, né? E daqui a pouco, assim, requer a perícia, né? Porque daqui a pouco, assim, tu pode pegar com o receptador o material, mas ainda assim tu não vai ter a convicção, a certeza de que aquele material é um material que foi furtado de determinados locais. Embora, né, todos os sinais, todas as evidências apontem que sim. Mas aí por isso que envolve daí a polícia técnica, envolve o trabalho do nosso IGP, tem uma série de outros fatores. Então por isso que o trabalho hoje contra o receptador muitas vezes não é feito pela Brigada Militar, porque ele requer um pouco mais de trabalho, um pouco mais de informações, né, de provas periciais, e aí então o trabalho hoje ele é contemplado pelo segmento da Polícia Civil, né, através de inquérito policial, trabalho de investigação, de testemunhas, uma série de outros fatores que envolvem, né, até conseguir chegar à materialidade e autoria desse crime. Mas quando é que, daí, complementando, né, tu perguntaste assim, quando é que é a particularidade da Brigada Militar. Por exemplo, no roubo e no furto do veículo. Nós pegamos hoje um veículo que está em furto, rodando na cidade, né? Ele está lá com uma pessoa dirigindo. Então nós fizemos essa prisão, que nós entendemos também como sendo um criminoso que roubou o carro. Porque muitas vezes o cara rouba de manhã, logo após 2, 3 horas, ele é preso. Né? Só que também, hoje, o encaminhamento que é dado pela autoridade policial é como receptador. Né? Então, o receptador, a gente sabe que hoje é mais difícil para ele ser punido, né, pelo crime de receptação, embora ele vá responder esse processo. Mas a dificuldade hoje, quando nós prendemos um criminoso, por exemplo, num crime de roubo ou de furto de veículo, ele é enquadrado como receptador, a nossa dificuldade é que ele não vai preso naquele momento e ele volta para as ruas e continua roubando. Né? E aí continuamos nós, a Brigada Militar, sendo demandada através do 190 para tentar, né, frear um pouco essa incidência, né, que ocorre aí devido a essa alta taxas, né, de furtos e roubos que nós temos. E aí serve, né, para os fios, como tu falaste, né, os fios de cobre, cercas de casa, grades, aí a gente vê contadores, a gente vê os numerais de residências, né, que são feitos às vezes de metal nobre também. Ou seja, para o usuário de drogas, muitas vezes, que é o delinquente que furta ou rouba esse material, a única finalidade que ele tem com a aquisição desse bem aí é transformar em moeda de troca para comprar sua droga. Mas é um trabalho que, infelizmente, né, está além da nossa autonomia e da competência da Brigada Militar. Aí vem aquele trabalho do retrabalho da Brigada, né? Como é que o policial que lida no dia a dia, que vai lá, prende o cara, leva na delegacia, faz a ocorrência, como é que o policial lida com isso de todo dia, às vezes, prender o mesmo cara 5, 10, 20 vezes? Seria uma pergunta, assim, que realmente, assim, não saberia exatamente como te responder. Eu vou dizer, assim, que pela convicção da carreira que nós temos,
o policial militar ele já está acostumado a essa prática, né? Então a gente procura até não assimilar o profissional do pessoal. Então a gente sabe que muitas vezes vai se deparar com esse tipo de criminoso, que é o reincidente, e que a nossa função naquele momento é cessar a ação dele, fazer a sua prisão e conduzi-lo para a área judiciária. Até o próximo roubo. Né? O que nós temos agora em 2019, que nós ainda estamos no mês de fevereiro, nós temos aí já 22 presos, que nós fizemos só pela essa prática de furto, né, dos arrombamentos e pequenos furtos ligados a essa questão do fios de cobre, entre outros. E o que nos chama a atenção é que um preso, um dessas pessoas, ele foi preso 3 vezes, só no ano de 2019, e o outro foi preso 2 vezes. Por isso que eu digo, enquanto ele for continuar sendo enquadrado, né, no crime de receptação, ele está sujeito a pagar a fiança e naquele mesmo dia, na mesma hora, praticamente voltar às ruas, então, e como é prática dele, né, ele tira daquilo como uma profissão, um objetivo de vida, ele vai continuar roubando e trazendo uma infinidade de prejuízos para a comunidade como um todo. Muito bem. Ordem pública, muita reclamação de barulho e o carnaval está aí. O que a brigada pode fazer? Ir para festa, né? Acho que nós temos que aproveitar e todos temos que nos divertir, né? Mas É direito de todos. infelizmente não é isso que vai acontecer, né? Com Nós certeza. temos aí um feriadão de carnaval pela frente aí que está muito próximo a acontecer agora nessa semana, já na sexta-feira já iniciam essa grande mobilização, movimentação. E embora nós não tenhamos aqui na região da Serra, nós não tenhamos aqui em Farroupilha a cultura do carnaval, né? As grandes empresas elas acabam não parando, não fazendo aqueles feriados que nós vemos aí em outros grandes estados, né, que cultuam a questão do carnaval, mas nós temos sim, né, essa questão do aumento bastante considerável, né, de problemas ligados à perturbação da ordem pública em bares, locais de concentração de jovens, entre outras tantas festas que nós temos aí. E o fator complicador é justamente esse, que ao contrário de ser só no final de semana, né, que inicia na quinta-feira à noite, já até o domingo, nós teremos aí o problema que vai iniciar nessa quinta-feira e vai encerrar somente na quarta-feira da semana que vem. Teremos uma semana inteira de muito barulho pela frente. E o que a brigada pode fazer, além de ir no local e tentar negociar a posição do som? A Brigada Militar ela vai procurar estar atenta, né, a todas as movimentações, vai continuar respondendo aos chamados do 190, mas o que é mais importante para a pessoa que nos acompanha, Glacir, é que saber o seguinte, a pessoa que está lá numa questão de som alto, de barulho, digamos assim, baderna, né, que é o que as pessoas relatam, as incidências de baderna, não é um crime. Ou pelo menos não é um crime de flagrância onde a Brigada Militar vá lá, constate e faça a prisão daquela pessoa. Até porque Então, quando a brigada vem chegando, eles baixam o som. exatamente. Para o crime de perturbação, ele ser caracterizado e para nós conseguirmos colocar o autor, o responsável, né, por esse barulho, pela motivação daquele problema, junto a uma audiência no judiciário, nós temos que ter a representação. A pessoa então, tem que é um registrar. crime mediante representação. Ela é condicionada à representação da pessoa. Ou seja, se o Juliano está na sua casa e ele se sente ofendido por aquele barulho, não consegue dormir, tem a criança pequena ou vai ter que trabalhar no outro dia, né, para ele acionar a Brigada Militar via 190 e para ele ter realmente assim a eficácia que aquele barulho, aquele problema ele vai cessar, o Juliano tem que descer lá junto com os policiais, dar o seu nome, o seu endereço, o seu RG, o seu CPF, dizer que é a pessoa interessada. A partir desse momento, sim, a Brigada Militar ela pode fazer a prisão da pessoa, né, após a sua identificação, e pode até fazer a apreensão daqui a pouco do objeto que está motivando o som. Muitas vezes, hoje, é em decorrência dos carros, né, que tem lá essa parafernália toda instalada, caixas automotivas, né, equipamentos com bastante potência. Então, para nós podermos fazer a apreensão desse equipamento e retirar das ruas, evitando daqui a pouco que o problema, né, se multiplique pelos 5, 6 dias de carnaval, a pessoa tem que fazer a representação. Nós não podemos simplesmente, né, irmos lá, constatarmos o problema, que nós não temos o que fazer se não tiver uma pessoa que se sinta prejudicada. De cada 10, 190, quantos que dizem sim, eu represento? Meio? Nós tivemos o ano passado uma estatística, um trabalho que nós fizemos de levantamento de 50%. 50% das ocorrências que nós somos demandados, 50% das pessoas fizeram o devido encaminhamento. Isso já é um avanço. 2019, de 7 ocorrências, apenas uma ocorrência teve interesse em fazer essa
dar continuidade, então, ao encaminhamento dessa ocorrência de perturbação. Por que o poder público não atende uma sugestão da Brigada Militar de determinados pontos do centro fazer faixa amarela das meia-noite às 6 da manhã? Para dizer a verdade, ser bem franco, nós não temos um retorno ainda do Executivo. Em virtude do problema que ele evoluiu, né, agora em 2019, já porque ainda nós estamos num momento de verão, de calor intenso, onde as pessoas ficam nas ruas até mais tarde, e alguns problemas que nós tivemos aí evidenciados, principalmente na área central de Farroupilha, nós tivemos uma cobrança muito forte por parte da comunidade ao serviço da Brigada Militar. Então, nós mostramos para eles, né, conversamos, e vimos dentro das nossas ações que muito independe só do trabalho da Brigada Militar. Para tanto, então, o comando, né, através do Tenente-Coronel Alencastro, ele formalizou um documento encaminhado ao Executivo Municipal, sugerindo, então, que fosse adequado algumas modificações que pudessem vir como um ferramental para nos ajudar, né, nessa questão de minimizar o problema do som, da baderna, da perturbação na área central, nessa área de bares. Mas até o presente momento nós não temos um retorno também, né, se essas ideias foram analisadas, se foram aceitas, se não foram aceitas, ou algumas delas, pelo menos, colocadas em prática. Gostaríamos que fossem até esse período agora, para que nós tivéssemos aí um período de carnaval mais tranquilo e com mais sossego para aqueles que não gostam, né, de se divertir nesse momento que o Brasil todo praticamente para, né? Muito bem. Em gestão anteriores de outros comandantes, o problema era na frente da prefeitura ali. Foi sugerido isso aí, também não foi alterado, né? Então, me parece que o poder público tem medo de perder alguns votos de algumas pessoas, porque você falou na Rádio Espaço outro dia, que migra isso aí, né? Eles saem dali e vão para outros lugares, tem onde... O grande problema é que eu acho que é o fator que nós temos que fazer o trabalho de casa, né, Garcia? Nós temos aí muitas vezes esse problema de som alto, de aglomeração de pessoas, é um público jovem. E também nós não podemos entender assim, que o nosso público jovem aqui, o nosso adolescente, o nosso jovem adulto, daqui a pouco ele sai de Farroupilha, pegue uma estrada, né, correndo o risco daqui a pouco de se acidentar, muitas vezes nas estradas, para se divertir em outra cidade aqui da região, né, que toda a nossa região tem as suas opções de lazer. Então, na verdade, o que tem que ser feito tem que ser pensado, tem que ser oportunizado ao jovem, né, o local de diversão, seja um local específico para tal finalidade, né, que diferente que seja as ruas da cidade, principalmente na área central ou nas proximidades de áreas residenciais, onde comprometa todo, né, um sossego familiar de pessoas que trabalham e também têm o seu direito ao descanso. Obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Nós agradecemos também, estamos sempre à disposição da comunidade. Muito bem. Terminamos mais um Cidade Aberta. Amanhã, no mesmo horário, com mais assuntos do nosso dia a dia.